Olá, pushers! Tudo bem com vocês? Espero que sim. O pessoal tá entrando aqui. Esperar um pouquinho. Oi, Marcela. Oi, Nildo. Oi, Mag. Oi, Denise. Oi, Matheus. Que legal. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda. Eu criei essa página com o intuito de trazer mais a economia para o dia a dia das pessoas, e poder facilitar esses assuntos, desmistificar a economia para as pessoas, né? Já que às vezes a gente está vivendo em um mundo de muitas mudanças agora. Então, trouxe hoje um assunto que eu acho bem relevante. É, eu acredito que a América Latina, ela nesse tempo de pandemia, ela está muito esquecida. E hoje eu trouxe um convidado que é o Neil Dorix. Ele é presidente do Instituto de Estudos da, da América Latina. E eu vou chamar ele aqui. Vamos ver aqui. Só um pouquinho. Vamos chamar o Nildo. Ué, o que que tá dando aqui? Gente. Nildo, tá dizendo que você não está apto para entrar. Agora sim. Legal. Boa noite, Nildo. Tudo bem? E aí, Amanda, tudo bem? Tudo ótimo? Tudo Pronto para certo. conversar com você, é um prazer. Muito obrigada. Primeiramente, agradecer por estar participando de mais um conteúdo aqui do Push Econômico. E nada melhor que economia política sobre América Latina para você explicar aqui para gente, contextualizar um pouquinho mais como eu acho que caiu um pouco no esquecimento a parte social, econômica, política, né, da América Latina. Eu queria que você ficasse à vontade também para trazer termos e assuntos relevantes que possam estar acontecendo ou aconteceram nesses últimos tempos, né? Gostaria também que você se apresentasse para todo mundo, quem é o Nildo, o que ele faz. Bem, Amanda, primeiro quero te felicitar pela iniciativa do programa. Já vi que você entrevistou também o Guilherme, entrevistou o Daniel, o pessoal da economia, e é muito bom vê-la aí atuando como economista nas mídias digitais, né? Bom, Claro. então acho que é uma grande iniciativa destinada a tirar precisamente isso que você mencionou, né? Tirar a economia desse fetiche, dessa ideia de que é uma coisa dos sábios. Muito bom, te felicito pela iniciativa. Sim. Bom, e o meu nome é, como você já me apresentou aqui, eu sou professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presido o Instituto de Estudos Latino-Americanos, na UFSC, que lamentavelmente é o primeiro e o único Instituto de Estudos Latino-Americanos de uma universidade brasileira. Você estava mencionando aí que a América Latina está um pouco esquecida. Isso é mais ou menos Isso. um padrão, né? Toda grande universidade nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia possui um estudo, uma cátedra, alguma coisa vinculada com a América Latina. E nós aqui. Agora já está bem melhor, quero te dizer, viu? A América Latina não está tão esquecida, mas eu corroboro o que você disse. Ainda parece estranha para nós. Sim. Eu não tenho visto assim muito no noticiário sobre as relações comerciais, sobre déficit, comércio, enfim. Só tenho visto mais sobre coronavírus, que é o que tem, só tem isso agora, né?
mas eu acho que essas questões estão esquecidas, né, aqui. Eu, eu elaborei algumas perguntas, né, eu tenho também um pouco de curiosidade, algumas pessoas também me mandaram algumas perguntas aqui. Eu gostaria de te perguntar sobre a relação do Mercosul. Como que está isso? Como estão os acordos comerciais? Como é que estão a relação entre os países? Bem, o Mercosul foi uma iniciativa que começou há muito tempo, né, mano? Começou num governo aqui que era o governo de José Sarney, logo após a ditadura. Só assim, como eu estou trazendo o push para facilitar assuntos de economia, primeiro entender, explicar para as pessoas o que é o Mercosul, né? O Mercosul é uma espécie de uma zona de comércio protegida entre o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. E foi é uma iniciativa de integração econômica e, ao mesmo tempo, de uma certa reserva de mercado, Amanda. Combina as duas coisas. De um lado, e nasce numa conjuntura em que os Estados Unidos estavam pretendendo uma área de livre comércio para toda a América Latina. Então você veja que dois governos de natureza conservadora, aqui o José Sarney e lá na Argentina o Alfonsín, eles tomaram a iniciativa de fazer uma integração latino-americana. Como você sabe, é uma antiguíssima pretensão de nós latino-americanos. Os europeus se unificam, os asiáticos se unificam, mas a América Latina, que teve muitas outras iniciativas, não conseguia alguma coisa com tal pretensão. E no final da ditadura se fez isso, uma tentativa de integrar as economias latino-americanas. Navegou há alguns tempos bem, nunca se realizou plenamente, Amanda, e sobretudo porque as economias como as nossas, economias latino-americanas, elas operam de maneira distinta de uma economia como a japonesa, ou a Alemanha, ou os Estados Unidos. Por quê? Porque as nossas economias estão dominadas pelas multinacionais. Então, na medida que avançou o Mercosul, os principais, o intercâmbio entre o Brasil e a Argentina, por exemplo, das 13 maiores empresas, das 15 maiores empresas, 14 eram multinacionais e uma era a Petrobras. Então, a área de livre comércio entre esses países se tornou, na verdade, um paraíso para as multinacionais, sabotando a ideia original de uma integração latino-americana. Você veja que depois o projeto de integração mais notório que nós temos na América Latina é o NAFTA, né? O Acordo de Livre Comércio entre o México, os Estados Unidos e o Canadá. Sim. E que representou uma dependência terrível para o México, né? O México é um país que exporta hoje 93%, 94% para os Estados Unidos. Quer dizer, quando os Estados Unidos, a economia tem uma quebra, como uma queda, como uma crise cíclica, como está tendo a economia estadunidense, o México sofre violentamente. Então, a integração entre países periféricos, dominado por multinacionais, não dá certo. E uma integração com os países ricos é ainda mais terrível. O México hoje, para você ter uma ideia, para aqueles que nos escutam aqui, o México importa o milho. O milho que é o pão da tortilha mexicana de todos os dias. Então, uma situação muito difícil da economia latino-americana, e o Mercosul foi caducando. E a última, digamos, o último suspiro foi esse acordo entre o Mercosul e a Comunidade Econômica Europeia. Então, aí, definitivamente, uma economia, um tratado, ele pode ser bom ou ruim, Amanda, dependendo se no seu interior existem empresas com potência. Como nos últimos anos nós tivemos uma abertura, uma liberalização genérica, geral na América Latina, os tratados, os tratados de livre comércio, os tratados como o Mercosul, ou outros tantos que surgiram aqui na América Latina, eles serviram quase que exclusivamente para um paraíso para as multinacionais, porque aí elas combinam com os governos quem é que vai comprar, quem é que vai vender, quem é que produz, as regras de origem, quem é que vai vender, etc. Então, uma integração latino-americana nós estamos longe de ter.
muito difícil ter uma integração com o peso da economia estadunidense aqui. Teria que ter uma ruptura com os Estados Unidos. Mas isso você sabe que é um assunto, embora seja algo que eu desejo profundamente, não é algo que possa se viabilizar na segunda-feira que vem. É verdade. E esse tratado com a União Europeia, o que ele significa? Ele significa que... Sei que é do desmatamento da Amazônia, mas né, isso aí é mais para dar uma apaziguada nas relações? Eu acho que as cláusulas ambientais, né, que os europeus, em alguma medida, prezam, dependendo também do governo, os governos mais social-democratas, por exemplo, pressionam mais na direção, governos mais conservadores, liberais, etc., liberam geral, não há problema. Agora, é claro que na Europa e também nos Estados Unidos há regras muito mais impositivas do que aquela que nós temos aqui. E os recursos, quer dizer, existe também, nessa questão ambiental que você levanta, algo muito importante. Tem uma resposta capitalista. As empresas, hoje mesmo, num jornalão burguês como é o Valor, que eu leio todos os dias, tem lá uma página inteira mostrando como os bancos, né, estão interessados numa agenda verde, como uma parte das grandes empresas estão interessadas numa agenda verde. Eles têm investimento, e como as novas tecnologias, em alguns setores, querem ter uma agenda, chamemos assim, verde. Isso é uma fonte de riqueza imensa. Por exemplo, o Brasil deveria utilizar esse potencial da Petrobras, que é uma empresa ultraprodutiva. Eu peguei os dados hoje, desde 2010 até hoje, a despeito dos escândalos de corrupção, é uma empresa com uma lucratividade acima de todas as empresas privadas de petróleo no mundo. Mais do que a BP, mais do que a Shell, mais do que todas as grandes. Agora, essa empresa que explora o pré-sal e tem uma produtividade, ela devia reservar uma grande parte desses recursos para a gente ter o controle da biomassa na Amazônia. Porque essa riqueza imensa e essa tremenda capacidade que nós teríamos de tirar dali um conhecimento gigantesco e propriedades tão enormes, né, como a copaíba, etc., e um conjunto de produtos que são comprovadamente, né, anticancerígenos, analgésicos, etc., está sendo entregue para as multinacionais. Então, tem que ter uma ação do Estado, como tem os países europeus, mas tem que ter um Estado latino-americano que tenha clareza de que as multinacionais têm uma pirataria com a agenda verde. De um lado, protegem seus mercados na Europa, qualquer acusação sobre qualquer produto é uma razão de protecionismo, que é uma regra nas economias desenvolvidas. Protecionismo não é um acidente nos Estados Unidos. Com o Partido Democrata ou Republicano, o protecionismo comanda. E na Europa também. A Europa tem um zelo pelos seus mercados, e, em geral, eles argumentam com uma agenda ou do trabalho escravo, ou da violação de regras ambientais, etc. Mas, por outro lado, dão um curso livre para a ação das empresas multinacionais que eles têm. Eu acho que essa é a questão central. Aqui mesmo no Brasil, no último ciclo, a preocupação do governo proto-fascista do Bolsonaro, o que era? As ONGs. As ONGs, algumas têm que ser colocadas para fora, mas o fundamental são as empresas multinacionais. Elas têm uma capacidade de tirar uma riqueza da Amazônia, da biomassa, que é uma energia limpa e um conjunto de saberes científicos que o Ministério de Ciência e Tecnologia não faz. Nós teríamos que ter empresas controladas pelo Estado, a meu juízo, para pegar essa, chamemos assim, uma fronteira do conhecimento científico, que é esse tremendo potencial, que em geral é trabalhado como potencial ambiental, mas é de uma riqueza científica, Amanda, gigantesca. O exemplo mais eloquente aqui no Brasil, que foi discutida no Congresso, através da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, é o fato de que a copaíba, que é uma planta que só dá aqui, ela, 92% dos artigos publicados no mundo sobre a copaíba são de brasileiros, professores como eu aí, e tantos outros que você vai entrevistar aqui. Só que as patentes são dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra e da China. Nós não temos nenhuma patente sobre isso. Você veja o raquitismo científico e tecnológico, que em geral não é discutido numa agenda ambiental, mas que é
decisivo, é fonte de riqueza. Sim. E voltando um pouco mais, indo mais para o lado de economia mesmo, como o déficit fiscal ele pode afetar a política dos países da América Latina, né? Já que, claro que acaba se tornando um pouco mais generalizado, porque cada economia na América Latina é diferente, mas como esse déficit, se puder explicar também um pouquinho o que é o déficit, o que é um déficit fiscal, né, para quem não sabe, e como isso pode, como é que vai impactar nessas economias, e qual seria uma boa política econômica para poder tentar reerguer o Brasil e os países da América Latina. Bem, você colocou uma premissa aí que é muito importante sublinhar, que é o fato de que uma economia, a gente fala América Latina, é América Latina e o Caribe, e envolve economias tão distintas como o Brasil, o Sim. México e a Argentina, ou economias como Porto Rico, etc. Essa tua premissa é muito importante para as pessoas entenderem que a América Latina é um bloco, quer dizer, uma região maravilhosa, mas ela não tem uma construção política sólida suficientemente forte para enfrentar a hegemonia dos Estados Unidos, da Europa e da China. Uma demanda cada vez mais importante. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, o que você achar de importante, você pode ir pontuando, tal país, tal coisa, então pode... Eu vou dar alguns exemplos. Tá bom, vou dar alguns exemplos, Amanda. Veja bem, o tema do déficit fiscal, né? O que é essa definição de déficit fiscal e chamamos essa religião, essa nova religião que nós temos no mundo, em que parece que não dá para ter déficit fiscal. Então, o déficit fiscal aqui, para que as pessoas entendam rapidamente, é o seguinte, a diferença entre tudo que o governo arrecada e tudo que o governo gasta. Quando ele arrecada mais do que ele gasta, arrecada por múltiplas vias, e dependendo do estado da economia, ele tem um superávit. E quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele tem um déficit. É claro que nesse gasto não tem a ver só com o que a imprensa martela todos os dias, corrupção, funcionalismo, etc. O grosso desse gasto é um gasto vinculado ao juro e ao sistema de dívida que nós temos. No caso do Brasil, desde 94. Em 1994, quando começa o Plano Real, nós não tínhamos dívida interna. Quer dizer, uma dívida interna simbólica, 62 bi. Hoje nós estamos aí caminhando para 6 trilhões, que é quase o tamanho do PIB brasileiro. Mas o que o povo que te acompanha aqui precisa saber é que um déficit, ao contrário do que a imprensa, rádio, jornal e televisão fala, de manhã, à tarde e à noite, um déficit não é bom ou má em si mesmo. Depende para que se usa esse déficit. E aí que eu queria introduzir, então, algo sobre a situação latino-americana atual. Existiam basicamente duas teses, Amanda, sobre o tema do déficit. Né? De um lado, chamando assim, os profetas, os messias, os padrecos dos neoclássicos, dizendo que se temos déficit, vamos ter inflação. E essa teoria, esse postulado, ele está sendo desmentido pelos fatos, não é? Nós temos déficits gigantescos em vários países europeus, nos Estados Unidos, inclusive déficits gêmeos, déficit fiscal e déficit comercial, e não tínhamos pressão inflacionária. E ainda acompanhava com outra coisa, né, Amanda? Que era a ideia de que se emitisse dinheiro para combater esses déficits, teríamos um pandemônio, uma inflação gigantesca. Que não é o caso. E o que nós vimos... Eu até fiz uma live, a primeira live que eu fiz foi com o professor Daniel Vasconcelos e a gente falou sobre emissão monetária, a gente abordou sobre isso. Mas pode Claro, então veja, lá nos Estados Unidos, o que acontece desde 2008 para cá, mano? Uma emissão gigantesca, trilionária, são 17 trilhões de dólares que os Estados Unidos derramam na economia mundial e na própria economia, em primeiro lugar, e não gera inflação. Aliás, há uma década está todo mundo preocupado com a deflação e, inclusive, com a estagnação, que é o que nós estamos vendo desde o ano passado, antes da pandemia. Sim. Então, a emissão de dinheiro,
eu acho que ela desbanca tanto os neoclássicos que supunham que déficit gerava inflação, não gera, e também os keynesianos, que apostavam, tinham uma fé tremenda na ideia de que a emissão de dinheiro retomava o crescimento. E nós estamos vendo que nenhum nem outro caso, né? A economia latino-americana, a propósito, Amanda, ela vai encolher só esse ano entre 17% e 22%, dependendo de cada economia. O México, por exemplo, que está muito vinculado aos Estados Unidos, vai receber uma pancada. Em maio, a queda do produto no México foi quase 18%, que é o último dado que nós temos. Agora vai ser divulgado de junho. Aqui no Brasil, o mínimo que se espera é uma queda de 10%. E o Brasil tem um comércio exterior muito mais vinculado com a China, que já é, desde muitos anos, o chamado maior sócio comercial brasileiro. Desbancou os Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos é responsável por 25% do comércio exterior brasileiro. Então, de tal maneira que esse déficit que está aí, ele não consegue dar conta de uma realidade mais importante, que é uma queda generalizada dos salários, do desemprego, uma elevação dos lucros extraordinários, porque a gente tem que acabar com a ideia, é muito importante que você diga isso, divulgue, que a crise é uma crise igual para todos. A desigualdade come solta na crise. Então, nós estamos vendo agora empresas que estão tendo um desempenho exuberante. E está acontecendo um outro fenômeno muito importante, Amanda, que é uma concentração e centralização de capitais. O que significa? Que pequenas e médias empresas desaparecem e até o fenômeno da queda... E as grandes se fortalecem. Por exemplo, eu vi os liberais estão assim um pouco estarrecidos. Eles ficam discutindo, olha, realmente, eu não consigo explicar por que as ações sobem. E, inclusive, as ações de empresas que estão pedindo moratória. Eles têm lá um famoso capítulo 14, se não me engano, lá dentro dos Estados Unidos, que é quando uma empresa pede moratória. Pede, como é que chama? Me escapa o nome em português. Não moratória, quando ela pede uma recuperação judicial. Né? Ela declara que está quebrada e vai aos tribunais dizer, tem uma legislação especial, acho que é o capítulo 14 lá nos Estados Unidos. E aqui ela tem uma legislação também especial. O que aconteceu? Quando elas quebram, elas declaram a quebra contábil e financeira, etc., em seguida elas são objeto de compra e venda. E como o governo dos Estados Unidos injetou muito dinheiro nos bancos, sobretudo, as outras empresas rapidamente se apropriam desse espólio. Esse espólio muitas vezes é valioso. Isso é uma empresa que está ruim, mas que uma outra empresa maior compra e ganha uma parcela maior no mercado, uma participação maior, e se prepara já para a recuperação, que pode ocorrer em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vai ocorrer. Essa é uma crise cíclica do capitalismo. Sim. Então veja que a criação de déficits lá nos Estados Unidos, por exemplo, hoje mesmo nos jornais, o que estão dizendo? O Congresso estadunidense está pensando, Amanda, em soltar mais $1 trilhãozinho. E o último pacote foi um pacote criado pelo Partido Democrata. Nós estamos numa eleição lá dentro dos Estados Unidos, não é? Então o último pacote foi de 2 trilhões. Agora estamos discutindo mais $1 trilhão. Esse trilhãozinho aí, de trilhão em trilhão, vai turbinando os bancos. E lá nos Estados Unidos, uma parte desse dinheiro, a chamada renda mínima lá, dá $600 por semana por trabalhador, e estão estendendo até dezembro, muito possivelmente. E turbina as grandes empresas, os grandes monopólios, com esquemas de financiamento que concentra e centraliza o capital dentro dos Estados Unidos. E, por extensão, fora. O que significa? Que esse mega déficit fiscal ele é colocado para fortalecer as empresas multinacionais. E são as mesmas, Amanda, que virão aqui comprar as empresas que sobreviverem. Quer dizer, é uma internacionalização da economia brasileira gigantesca. Quando se internacionaliza uma economia como essa, com salários em queda, financiamento estatal para os empresários, controle de mercado, que os Estados Unidos, com o Partido Democrata ou Republicano, protege seus mercados. Isso significa que a concorrência na economia mundial ela está regulada pelo Estado. E os déficits são importantes para isso, para essas empresas. Agora, nos países da periferia, também está essa semana inteira nos jornais, Paulo Guedes já está dizendo aí, olha, nós vamos ter que fazer um ajuste
fiscal a partir do primeiro semestre do ano que vem. Significa o quê? Significa que esse déficit de 600 bi, aqui, que é um déficit pequeno, vai ter que ser coberto. Como é que eles vão fazer? A gente já sabe. Eles estão discutindo vender o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e, sobretudo, a Petrobras. E já estão desincorporando os setores da Petrobras. Mas vão vender. Esses liberais precisam de um juízo público, porque eles vão vender exatamente no período em que não se deve vender, em que nenhum país faz isso. Então, veja que esse déficit que está satanizado no Brasil, né? Eu repito, um déficit pode ser muito bom se ele é feito um déficit para investir em ciência e tecnologia, ganhar fronteira tecnológica, criar novos produtos, etc. Esse é o pensamento econômico dominante. E ele é muito ruim se ele é para pagar juros, como nós estamos fazendo, de tal maneira que nós combinamos sempre o pior, sob o comando dessa classe dominante que nós temos, que é uma loucura, né? Que é ao contrário da classe dominante lá dentro dos Estados Unidos e ao contrário do Partido Comunista Chinês. Quer dizer, parece que o incrível, Amanda, é que parece que as lições mais elementares que as pessoas podem ler no jornal sistematicamente nos Estados Unidos e na China só valem lá. É como se a lei da gravidade não funcionasse aqui entre nós. Mas a gente sabe que funciona. Interessante. E deixa eu te perguntar também, como é que você vê Cuba nesse cenário agora de pandemia? Cuba já é um país muito esquecido, né, há tempo, pela própria sociedade, mídias e economias. Gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre Cuba. Olha só, agradeço imensamente a tua pergunta, porque o tema cubano, como você acabou de registrar, parece que é um tema proibido, mas Cuba ensina algumas coisas fundamentais. Há 10 dias, Cuba declarou território livre de Covid e abriu novamente os aeroportos para o turismo. É uma economia que depende do turismo. Segundo, Cuba é um país que exporta 10% de seus produtos com produtos de alta densidade tecnológica. Aqui ninguém fala, mas o interferon cubano, que é uma medicina já testada, etc., ele é uma medicina, não é uma vacina, mas é muito eficaz no tratamento. Assim como a hidroxicloroquina, em alguns casos, pode ser usado, o interferon, por exemplo, pode ser usado em muito mais casos. Cuba teve, se não estou equivocado, 186 mortes. Nada. Fechou o país, tal como a China, não fez a estratégia dos Estados Unidos de abrir. Está todo mundo na Europa e também nos Estados Unidos discutindo o que eles chamam alguns de uma segunda onda. Aqui no Brasil, a crônica é terrível, né? Nós estamos caminhando para 100 mil mortos. Então, Cuba, do ponto de vista sanitário, eles enfrentaram com uma maestria que já é uma tradição, porque meningite, malária, varíola, tudo isso são doenças erradicadas há muitas décadas dentro de Cuba. Não existe uma tuberculose, tudo isso não existe em Cuba. Cuba é um país completamente livre desses males, né, que são doenças tipicamente tropicais, a que o Caribe também está submetido. E agora, claro que Cuba sofre muito, por exemplo, sofre porque Cuba também vive uma fonte de ingresso muito forte, são as remessas dos imigrantes, tal como é para El Salvador e como é para o México e como é para o Equador. E no caso do Equador e de El Salvador é ainda pior, Amanda, porque são economias dolarizadas. Não corre uma moeda nacional lá, corre o dólar, tal como em Porto Rico. E uma grande parte da força de trabalho, por exemplo, de El Salvador, trabalha nos Estados Unidos. 25% da população. E uma quantidade imensa de mexicanos trabalha nos Estados Unidos. Bom, o desemprego lá bate sobretudo na força de trabalho latina, que é a primeira que perde o emprego. E na medida que perde o emprego, deixa de mandar para cá. Durante alguns anos, Amanda, veja que o sofrimento dos trabalhadores através desse processo migratório, aqui no nosso estado de Santa Catarina, Criciúma se notabilizava por uma migração intensa para os Estados Unidos e para a Europa. Quando esses países entram em recessão, essas pessoas perdem emprego. E essa onda migratória diminui. Aqueles que estão lá
Em alguns casos, veja no caso do México, durante algum tempo, por causa da fronteira, etc e tal, mas é também o caso do Equador e de El Salvador, 35%, 40% da receita fiscal do Estado vinha das remessas, as remessas de famílias. Então, um pai que vai para lá e manda para os filhos, um filho que vai para lá e manda para os pais. E eu tive alunos aqui na Federal de Santa Catarina que trabalharam no leste asiático, no Japão, nos Estados Unidos, e estava aqui, até vindo um aqui que estava aqui, entrou aqui, eu vi que fez um comentário, está lá nos Estados Unidos, está aqui nos assistindo. Um abraço para ele, esqueci, acho que é o Matheus. Essa gente está trabalhando lá e manda dinheiro para cá. Trabalham 5, 6 anos lá e aí manda dinheiro para cá, constrói uma casa lá no Campeche, na Lagoa, não sei aonde, e toca a vida. Porque o mercado de trabalho aqui é dizimado, além dos salários muito baixos, baseado numa superexploração e uma coisa mais terrível, agora num desemprego gigantesco. Nós provavelmente vamos entrar em julho, em setembro, com uma taxa de desemprego de 20%. Esse é um número inédito. Então, essas economias sofrem muito. E a economia cubana, para voltar, então, à tua pergunta original, que me parece absolutamente procedente, é uma economia que também sofre com esse processo. Além do que, a economia cubana, é muito importante dizer aqui, ela é uma economia que sofre um bloqueio econômico dos Estados Unidos criminoso, que afrouxou um pouquinho do ponto de vista do governo com Barack Obama, mas voltou a ser terrível com os governos de Bush, com o governo de Trump. E, além do que, tem um conjunto de medidas, Amanda, lá nos Estados Unidos, que as pessoas que te acompanham aqui, os nossos estudantes ou ex-estudantes, que eu vejo aí que já são economistas, tem uma legislação aprovada pelo Congresso que, a despeito do governo, não muda. Né? Então, o Cuba sofre um bloqueio econômico terrível, teve menos de 200 mortes, erradicou o Covid e é um território livre da doença agora. Então, tu chega no aeroporto em Cuba, abriram os voos, já é imediata. Outra coisa, né? É testado, né? O Brasil não tem teste. É minúsculo o teste aqui. Então, testa, se está infectado, já fica imediatamente sob responsabilidade do governo, é tratado absolutamente grátis. Toda a medicina cubana é grátis, de altíssimo nível, e a gente está vendo aí as missões, né, de Cuba no mundo. Os médicos têm 2 experiências no mundo. Uma, os Médicos Sem Fronteiras, que é uma ONG, e tem a experiência do Estado cubano mandando para todos. Eu vi até há cerca de 10 dias, Amanda, o Cristiano Ronaldo, que é aquele jogador lá da Juventus, fez uma homenagem aos médicos cubanos. Por quê? Porque os médicos cubanos mandaram uma delegação nutrida para atuar na Itália, que foi um centro da epidemia. Então, Cuba, desse ponto de vista, se sai muito bem. E eles conseguem fazer uma gestão da crise inigualável. Nesse sentido, Cuba já está no outro planeta, comparado conosco, né? Olha, não sabia nem metade do que você falou. Já tinha uma noção. Eu imaginei que saberia bem mais. Né? Que realmente eu não sabia de nada de Cuba por agora, né? Bom, também eu vou talvez fazer perguntas aleatórias, né? Que eu vou lembrando, que eu acho que eu tenho curiosidade de saber e também que outras pessoas me mandaram antes da live. A questão do calote de dívidas públicas nessas áreas. Você acha que vai ter possibilidade de existir algum calote no Brasil ou novamente ou pela primeira vez em outros lugares? Olha só, a ideia de um calote, né? Eu gosto muito dessa palavra, eu sei que essa palavra está demonizada, né? Eu sou a favor, quer dizer, aqui no Brasil nós temos uma coisa que é o seguinte, para aqueles que nos escutam, para tirar o preconceito e analisar a coisa com seriedade. Nós temos um artigo constitucional que indica que o Brasil tem que fazer uma auditoria da dívida. Ele é um artigo constitucional, está na nossa Constituição. Está aqui na verdinha, que é uma Constituição de 88, aqui, ó, conservadora, velha. Então, tem um dispositivo aqui que manda fazer uma auditoria. Você veja que o Congresso, na época da presidente Dilma, ele conseguiu o número de assinaturas
para fazer essa auditoria. O presidente vetou. O Equador fez uma auditoria da dívida. E a dívida externa, que era de 10 bilhões, eram tamanhas ilegalidades que ela reduziu para 3 e nenhum banqueiro, Amanda, reivindicou direitos nas cortes nacionais ou nas cortes internacionais. Tamanha a ilegalidade da dívida. A dívida brasileira, que está alcançando aí, é superior a 5 trilhões, ela tem um capítulo que é o escândalo do Banestado no Paraná, através da Carta Circular 5, ou seja, das contas CC5, criadas aqui para permitir que executivos de multinacionais remetessem dinheiro para suas famílias, e que foi usada por todos os grandes banqueiros e empresários do país de maneira ilegal. Essa dívida ia para fora em dólar, e essa gente introduzia de novo para comprar aqui títulos da dívida pública com aquele gigantesco diferencial da taxa de juros, que desde 94, no Plano Real, chegou a 50%. Quer dizer, lá fora a taxa de juros era muito baixinha, empresas contraíam lá, traziam dinheiro, investiam na dívida pública, realizavam o lucro, pagavam lá fora e foram alimentando uma dívida que começou com o Plano Real em 94, com 62 bi, e agora está em 5 trilhões. E veja, não respeita governo, porque foi durante os governos social-democratas de Fernando Henrique, os 8 anos de Lula, os 6 anos de Dilma, Michel Temer, e agora com 1 ano e meio de Bolsonaro. Essa dívida continua se multiplicando. Chega uma hora que tem 2 formas de enfrentar isso. Ou paga isso permanentemente com ajuste e uma austeridade sobre o povo, então não tem política fiscal expansiva, política monetária, não existe possibilidade, porque a taxa de crescimento da economia, ela nunca consegue ser superior aos encargos originados pela taxa de juros. E aqui no Brasil ainda convivemos com uma outra coisa terrível, Amanda. O que explica essa taxa de juros desse tamanho? Exceto a rapinagem dos banqueiros, que precisariam ser enquadrados. Nenhuma. Eu pego o relatório de estabilidade financeira do Banco Central. O relatório de estabilidade financeira do Banco Central mostra uma tremenda estabilidade do sistema. Então, como? O que justifica a taxa de juros? Risco? Eu gostaria de ser banqueiro, e você também. Porque banqueiro no Brasil não corre risco nenhum. Entendeu? Então, quer dizer, chega uma hora que o estrangulamento da economia é tal que pode ter uma moratória técnica. O país pagar. A Argentina agora. A Argentina tinha que renegociar quase 30 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional, e até eu vou fazer aqui uma propaganda essa semana, eu vou fazer um debate com Alejandro Olmos, que é um grande jurista argentino, sobre o tema da auditoria, que eu recomendo a todos que assistem, a todos que te acompanham aqui. Vale a pena dar uma olhada, Amanda, porque ele mostra várias coisas. Primeiro que o Fundo Monetário, é o que ele diz, colocou cláusulas que o governo Macri, o governo anterior da Argentina, não poderia ser objeto de empréstimo, mas o fundo emprestou, entendeu? Então, lá, se a Argentina tiver que pagar os 23 bilhões esse ano, ela não tem dinheiro, ela já está numa moratória técnica, percebe? Agora, ela precisa fazer uma moratória soberana, é dizer, olha, não pago, vamos renegociar isso aqui, queremos ver o que é legal, o que é ilegal, porque a corrupção no sistema da dívida é algo inimaginável, como a auditoria do Equador comprovou. Lá no Equador se fez a auditoria da dívida, em que participaram o Alejandro Olmos, esse meu amigo argentino, e aqui a nossa querida Maria Lúcia Fatorelli, que eu recomendo a todos que acompanham teu canal aqui, observem. E a Maria Lúcia Fatorelli é uma auditora fiscal e é uma mulher extraordinária em identificar o problema. Então, o que ela mostrou? Ela mostrou claramente que essa dívida brasileira de 5 trilhões precisa ser auditada porque ela está repleta de ilegalidades, irregularidades e fraudes. E nós não podemos continuar pagando isso, porque quanto mais se paga, Amanda, quando eu disser assim, Amanda, eu vou te pagar uma conta, eu te dou lá 10 reais que eu devia e acabou minha conta contigo. Mas na dívida é o contrário, eu pago 10, no mês que vem eu tenho que pagar 20, e no final do ano a minha dívida aumentou em 30 reais.
Então, isso até linguisticamente está equivocado. Eu não pago a dívida, eu aumento a dívida. Sim, E claro. isso é uma loucura. Então, a Argentina já está vivendo essa situação de uma moratória na prática. Agora, e o Brasil e o México só não estão, porque há cerca de 3 meses ou 2 meses e meio, a Reserva Federal dos Estados Unidos emprestou 60 bilhões para o Brasil e 60 bilhões para o México. Por isso que o câmbio não desandou completamente aqui. Mas eu tenho dito em todos, eu digo que setembro o Brasil vai se assemelhar muito ao inferno. Se alguém tem alguma ideia bíblica de inferno, vai ver o que é o Brasil em setembro, com a pandemia e com o avanço da crise. E não podemos descartar, eu acho que a tua questão é muito importante, nós não podemos descartar o tema das moratórias, que é, na linguagem popular, o calote. Calote. Só que o calote tem uma conotação pecaminosa, como se você dando um calote você fosse uma ladra. Não, você não está pagando porque você não pode. Você perdeu o emprego, tiraram tua casa e você declara que não pode pagar suas dívidas. Pronto. E aí vai discutir. Os empresários fazem isso. Os empresários dão calote todo dia. Só que o calote deles tem um outro nome. Eles declaram quebras contábeis e pedem uma legislação especial. Declaram a empresa em quebra e uma quebra judicial. E aí vai discutir nos tribunais. Agora, individualmente ou nos estados, logo aparece esse dado pecaminoso que, de fato, eu acho importante você colocar para a gente poder esclarecer esse tema. Né? E na crise, é isso que acontece com os estados, de não poder pagar, é o que acontece todo dia com o empresariado. Aqueles que estão nos escutando, se pegar o jornal Valor, que é o único jornal que eu leio, que é um jornal burguês, da burguesia brasileira, etc., mas eu só leio ele. O que acontece? Tu vê ali, ou se tu pegar a imprensa, né, o The Economist, o Wall Street Journal, a quebradeira é todo dia quebra empresas, e eles vão buscar se amparar na legislação para se defender. Então, o que eles fazem? Resguardam o patrimônio, esquartejam a empresa, vendem a parte nobre e entregam a parte podre para o Estado, pagam as dívidas trabalhistas somente nos tribunais, entram com uma discussão litigiosa para a dívida de impostos, que algumas demoram 20, 30 anos para dar uma sentença, e quando dão, fazem um refis, todo tipo de ajuda. Mas para os estados esse remédio parece pecaminoso. Eu acho que é algo que a gente tem que revisar. Por isso que eu não vacilo em dizer que a moratória ela pode ser um instrumento de soberania extraordinário. E, sobretudo, de lisura. Se a corrupção é um problema que afeta o país e afeta, ele tem que ser tratado na onde ele mais tem problema. E eu digo, onde na maior corrupção está no Banco Central e no Ministério da Fazenda. É ali que está o filé mignon da corrupção. É ali que precisa ser aberto. Por isso que o Banco Central ninguém quer discutir. Aliás, o Banco Central ele é quase como Cuba, invisível. Ninguém discute o Banco Central. Discute teoricamente, né? Política fiscal, política monetária, como é que vai fazer a política monetária, e vai fazer o que o I não vai fazer, e etc. Não, vamos abrir essa caixa aí, vamos abrir o Banco Central. Eles estão pedindo o contrário, né, Amanda? Eles estão pedindo autonomia. O que é a autonomia do Banco Central? Só tu observar, o Ilan Goldfarb, que foi o último presidente do Banco Central, ele agora é o diretor-presidente do Crédito Suíço no Brasil. Quer dizer, ele leva todos os segredos do Estado que deixaria você e eu ricos em uma semana no chamado mercado. Que tu sai do Banco Central sabendo quem é que está com qual posição, tu sai de lá com uma mina de ouro. Mas eu sei que no curto prazo nem eu nem você vamos ocupar a presidência do Banco Central. E qual instrumento você acha que seria para sair da dívida pública brasileira? Olha, eu acho que tem que... apaziguar, para diminuir? Olha, eu acho que em primeiro lugar... Eu acho que não, sinceramente, a proposta não vai cobrir o buraco que o rombo. O rombo. Claro. Trabalhadores não vão alinhar a média e vão diminuir
o encargo para a classe dominante, que não paga imposto. Que eu vou dar um dado aqui para os que te assistem. Sabe, os exportadores não pagam impostos. Tem a Lei Candir. Tem, inclusive, crédito tributário. Agora, um exportador de minério, sabe quanto é que ele paga de imposto? 4%. Ele pagava 2%, a Dilma aumentou para 4%. Olha que eu, do meu salário, saí 27,5% todo mês para o governo, na fonte. Na fonte. 27 já fica ali. Depois o pessoal acha por que eu sou rebelde. Eu tenho uma causa concreta. 27,5%. Minerador não paga imposto. Ora, os exportadores não pagam impostos. Então, rico no Brasil não paga imposto. Banco no Brasil é uma vergonha. Um banco declara perdas contábeis e é isento. E se vocês forem checar aí a estrutura tributária, que vale a pena, isso é um tema importante que você tenha tocado, a estrutura tributária de uma, usar um conceito moral aqui, de uma injustiça gigantesca, inaceitável. Eu e o Jorge Paulo Lemann, quando compramos uma caixa de fósforo, eu pago mais imposto relativo do que ele. Então, tem que ter uma forma de tributação. Segundo, que é uma coisa escandalosa, o Fernando Henrique Cardoso aqui estabeleceu a lei de distribuição de lucros. E a lei de distribuição de lucros isenta o executivo de uma multinacional, sabe como é que ele faz? Ou de uma grande empresa brasileira, da JBS, etc. Ele contabiliza como salário 2 milhões de reais por ano. E contabiliza, e aí sobre isso ele paga imposto. Aí ele contabiliza 20 milhões de distribuição de lucros e essa é isenta. Percebe como é que é? Olha, isso é uma fraude fiscal tremenda. Tudo legal, etc. Dentro dos termos que mostra que a política tributária é uma política tributária feita para rico viver bem e para penalizar o pobre e as classes médias. E essa proposta aí, você recordou bem, que já está circulando no Congresso Nacional, hoje Paulo Guedes estava chamando o DEM e o MDB para um acordo. Quer dizer, quando eu vejo esses acordos no Congresso Nacional, eu sei, sobrou para mim. Eles querem apertar o funcionário público. Olha só, no funcionalismo público, a média salário, o salário no Brasil, a média, é R$1.000, Amanda. 1.000. Sim. Aí, como é muito baixo, eles dizem assim, olha, o funcionalismo público ganha uma média de 4.600. E o que eles propõem? Eles não propõem levar o salário, eles propõem baixar. Quer dizer, é uma guerra contra o povo permanente na política fiscal, na política... Olha a política monetária. O Guedes colocou 1,2 trilhão, né? Aí o que eu abro o jornal e diz? O dinheiro ficou empossado nos bancos. E o governo está vendo agora uma possibilidade de, no mês que vem, soltar um programa de 10 bi para pequenas e médias. Só que com uma taxa de juros tão elevada, um desemprego altíssimo, não vai ter demanda. Ninguém vai pegar esse dinheiro, Amanda. Se eu dissesse para você, Amanda, te dou aqui 300 mil reais para você abrir, sei lá, uma floricultura ou qualquer outra coisa que você quiser. Você vai vacilar, porque a taxa de juros é muito alta, elevadíssima, ainda é muito elevada, gigantesca, incomparável no mundo, e tu olha para frente e tu não vê nenhuma possibilidade de que o ciclo do negócio volte. Então, esse dinheiro permanece nos bancos. Enquanto não baixar, o governo tinha que dar uma pancada no sistema bancário. E eu defendo o seguinte, sem a estatização do sistema bancário e sem outra coisa importante, hein, que é o fim da conta de capitais abertas, porque eu e você não podemos mandar dinheiro para fora, mas os investidores chamados, todos podem, livremente, e uma grande parte livre de impostos. Então veja que nessas circunstâncias, sem o controle do sistema bancário, a estatização do sistema bancário, impedir o dinheiro de... A elite brasileira tem 600 bilhões de dólares lá fora. E outra coisa, quando ela manda ilegalmente, em seguida ela corrompe um deputado e manda um deputado entrar com um projeto no Congresso para fazer uma anistia fiscal. E aí o ministro aparece dizendo, nós estamos precisando de capital. Então a gente vai fazer o seguinte trato, quem internalizar esse dinheiro agora está livre de impostos. E a burguesia que fraudou mandando para fora, ela pega e entra agora sendo beneficiada para não pagar nenhum imposto.
E isso é o que cria o chamado déficit fiscal também. E o governo resolve isso como? Cortando saúde, educação, infraestrutura, saneamento, cultura, ciência e tecnologia, cidades, proteção ambiental, etc, etc, etc. E eu e você não infartamos porque a gente Aumenta, não toma aumenta o conhecimento de tudo déficit, isso todo dia. arrecada menos e assim vai, continuando na mesma bola. E a festa, mas com uma diferença, Amanda. Continua a mesma bola, mas a classe dominante passando maravilhosamente bem. E nós aqui embaixo amargando. Desemprego elevadíssimo, salários em queda, e toda uma juventude, fico pensando, sobretudo meus alunos, e a juventude brasileira em geral, a classe trabalhadora, né? São todos trabalhadores. Os filhos da elite estudam nas universidades dos Estados Unidos e da Europa, já vão direto, nem passam por aqui. É o povo brasileiro que fica aqui. E eu estava vendo os dados nas universidades, as nossas universidades, Amanda, o pessoal acha que na Federal de Santa Catarina, nas públicas, está a classe dominante brasileira. Eles não sabem o que são nossos estudantes. Hoje, 87% dos estudantes das universidades federais e dos institutos federais provém de famílias que ganham até um salário mínimo e meio. Então, o cara olha ali alguns carros e diz, olha, isso aqui é um luxo. Eu dou aula à noite e de manhã, eu sei o que é isso, a gente convive dentro da universidade, sabe que os estudantes estão aí malhando, é uma rapaziada que está fazendo das tripas coração. A elite brasileira passa bem, e o jogo continua enquanto a classe dominante continuar mandando. Por isso que a discussão, por isso que eu atualizo sempre o discurso da Revolução Brasileira. Se não tiver uma mudança radical, as pessoas não querem, né, Amanda? Não, vamos fazer uma mudancinha. Coloca o FHC, depois coloca o Lula, não, depois coloca a Dilma, e depois coloca o Temer, e coloca o Bolsonaro. E o Brasil só vai piorando. Cada vez ele está mais desnacionalizado, sem controle do ambiente, sem controle das fronteiras, alinhado com os Estados Unidos, controlado pelas multinacionais, sangrando as divisas internacionais, endividando o Estado, aumentando a exploração dos trabalhadores e colocando gerações e gerações sem um futuro mínimo. Hoje, quem é que pode fazer? Quem é que pode fazer assim um plano de dizer, olha, em 2 anos eu quero colocar uma mochila, acumular um dinheirinho e sair conhecendo a América Latina, tal como o Tchê. Ninguém consegue fazer isso. Mesmo quando não tiver pandemia. Uma loucura, né? Olha, eu sei que a gente já está quase extrapolando aqui o horário, mas deixa eu te perguntar. Com um cenário, isso é mais um cenário econômico mundial, um cenário de taxas de juros negativas em vários países, para onde você acha que escoou o capital? Não, o capital ficou nos países centrais. Isso que tu está perguntando é muito importante. Essa questão é estratégica. Sabia que tu ia gostar dessa pergunta. Não, não, olha só. Veja, é que as pessoas acham que o capital está vindo para cá, que é bom vir o capital para cá. O grosso do investimento externo no mundo vai para os Estados Unidos, para a Europa e para a China. Né? 78%, 80%. Depois, para a periferia capitalista, vai uma partezinha muito pequena. E para cá vem. Qual é o tema? Cada dólar que entra aqui, sai o dobro. O capital entra aqui, e as pessoas têm que entender isso, por isso que a tua pergunta é muito atinada. O capitalista vem aqui e coloca, ele compra terreno, compra alguma coisa, em geral nem compra, né? Porque o Estado vai dando a isenção fiscal, etc. Ele estabelece aqui. Aí ele começa a produzir riqueza aqui. Em seguida, o que ele faz? O lucro, em vez de reinvestir aqui, ele vai mandando para as matrizes. E nos Estados Unidos, no último período, o que aconteceu, Amanda? Eu fui ver, se tu for buscar lá no Bureau de Estatísticas Americanos, o BEA, que é vamos chamar assim, o centro de informação mais importante lá nos Estados Unidos. Muito bom. Recomendo que todo mundo veja. Nós estamos vendo como as multinacionais na crise, elas sugam dinheiro de fora. Então, elas remetem lucros para os países centrais. Percebe? E é terrível, porque isso significa uma descapitalização do país tremenda e uma pressão sobre o câmbio. Porque tem que comprar dólares da onde? Tem que comprar dólares do Banco Central, daquelas reservas que estão lá que têm sido vendidas. Percebe como é que é? Então, eles mandam para lá. Segundo,
Lá nos Estados Unidos, sabe o que o Trump faz? O Trump dá isenção fiscal para quem colocar o dinheiro lá, para as multinacionais. E como a isenção fiscal é mais atrativa do que o lucro aqui, as multinacionais, em lugar de investir aqui, mandam para lá. A ideia que o capital externo é bom é uma ideia que não se sustenta em 3 minutos numa discussão de bar. Menos ainda aqui, numa discussão atravessada por o rigor com a informação, etc. Quem estuda o capital externo na América Latina vê o quanto ele é nefasto para as economias latino-americanas. Eles mais tiram do que colocam. Ainda que amanhã você vai abrir o jornal, o Valor, o jornalão burguês, e ele vai estar dizendo: multinacionais estão com um plano de expansão na América Latina e vão colocar 30 bi no Brasil até 2025. E o sujeito vai dormir mais ou menos alegre e vai acordar com a mesma miséria. E é um ano atrás do outro. De tal maneira que o capital externo é sempre nocivo para as economias latino-americanas. Nós temos um século de experiência sobre isso. O que me espanta, Amanda, é que a despeito de um século de experiência sobre isso, essa verdade não sai no jornal. Não tem jeito. É complicado. Mas é um ótimo tema, não tinha ideia disso também. Vou pesquisar mais e futuras postagens também. Bom, isso é muito importante. Foi ótima a live, passou voando, já deu 1 hora praticamente. Se você tiver alguma questão importante a se colocar, pode falar nesses últimos minutos, fique à vontade. Senão também a gente já pode encerrar. Não, olha só, Amanda, eu acho que você está tendo essa experiência que eu julgo muito importante, te felicito uma vez mais por essa iniciativa. Tem que chamar todo mundo, tem que colocar uma discussão efetivamente plural, que coloque... Eu sou contra esse pluralismo, quero dizer mais claramente ainda. Eu sou a favor do pensamento crítico. E acho que você tem que chamar aqueles que sugerem um pensamento crítico, tratem as coisas de uma maneira crítica. Sim. Porque para tratar o tema de maneira convencional, tu já tem a Globo, a CNN. Uhum. Percebe? E eu acho que tem que tratar de maneira crítica. Por exemplo, eu vi uma experiência aqui no Estado, e até recomendo para você eventualmente. O Lauro Matei fez um trabalho sobre o Covid aqui no estado de Santa Catarina, que é um trabalho primoroso e de acompanhamento. Foi chamado até pelo secretário da Saúde, etc. e tal, de acompanhamento da situação da economia catarinense e da Covid. Agora, essa economia catarinense, não fique pensando que aquele que estão disputando do Brasil inteiro aqui, que é uma coisa provinciana. Porque a economia catarinense pode ser traduzida como economia pernambucana, baiana, paulista, que é uma metodologia de análise muito importante, e de um enfoque crítico. E nós estamos precisando de um enfoque crítico, né? Na medida em que aqui a crítica corre, o ambiente brasileiro fica melhor, porque ele é monossílabo. Se tu ligar a Globo, a CNN, os canais, ler os jornais de circulação, todos dizem a mesma coisa. Você nunca vai encontrar no jornal Valor, por exemplo, que é o jornal da economia, um herege lá dizendo o seguinte: olha, parem com essa loucura do superávit fiscal. Ou inclusive pode dizer o seguinte: 600 bi de déficit, um bom keynesiano, já não existem mais, eu creio, estão em extinção. Mas ele diria: 600 bi é muito pouco, coloca 1,5 trilhão aí e coloca o dinheiro não nos bancos, dá diretamente para as empresas, os trabalhadores, dá crédito embaixo, fácil, libera geral, é o único jeito. Mesmo assim não daria certo, mas seria algo melhor. Então, fiquei muito à vontade e agradeço muito pelo teu convite. E claro que seria bom se a gente pudesse estar conversando aqui durante 3 ou 4 horas, mas 1 hora tá ótimo, tá razoável. Até o Instagram já está cortando a gente em 1 minuto. Quero agradecer muito a tua presença, Nildo. Gostei bastante do bate-papo hoje. Gostaria de agradecer a todo mundo também que assistiu. Quem tiver interesse vai ficar salvo no IGTV e eu vou repassar esse mesmo vídeo para o YouTube. Eu também tenho um canal ali no YouTube. Vou começar a colocar conteúdos básicos, tá, sobre economia, desde o que é o Banco Central, o que é a profissão do economista, como é que funciona o sistema financeiro. E eu gostaria de fazer esse convite também para se inscreverem no meu canal e seguir o post no Instagram. Muito obrigada, Nildo. Boa noite. E até Valeu, Amanda. Sorte. Até a próxima. Tchau, tchau. Um prazer.